Bom, a rotina de trabalho, a gente chega no clube, né? O professor, o Hermes Júnior, ele passa, já no dia anterior ele passa os treinos, então a gente já tem ideia do que vai ser trabalhado, quais os conceitos que ele quer trabalhar dentro daquele treino. Aí eu venho aqui para cima, monto todo o equipamento, tenho uma câmera para filmar jogos e treinos, tenho um computador. Hoje eu já consigo filmar o treino direto no computador e assim que termina o treino já está à disposição da comissão técnica, caso eles queiram avaliar ou algum jogador ou o que foi feito no treino mesmo. Durante o treino eu vou anotando algumas coisas que eu acho importantes, ou para falar individualmente com o jogador, ou para falar com a comissão técnica, e aí a gente vai separando alguns vídeos, e aí, por exemplo, dia de jogo, a gente filma o jogo, faço uma análise um pouco mais detalhada com a minha visão. Às vezes também o treinador pede para separar algum momento do jogo, ou, por exemplo, pede para separar todas as vezes que atacaram a gente pela direita. Aí a gente separa, faz estatística do jogo e aí faz uma edição para mostrar para os jogadores, para eles saberem, né? Porque também tem a parte visual do trabalho. Às vezes você está falando com o jogador, você só falar, o jogador ele acaba que ele não consegue visualizar completamente. Quando você mostra a imagem, você mostra tudo editado, tudo certinho ali para o atleta, ele consegue visualizar melhor, ele consegue entender melhor o que acontece. Faz toda a diferença no trabalho em si, né? O trabalho profissional. O futebol evoluiu muito, né? E junto com o futebol hoje a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam. E a análise de desempenho é uma delas, é importantíssima. Traz-nos dados ali instantâneos que podem mudar um jogo, pode ganhar o jogo. E feliz é o clube que tem esse profissional e que pode contar com esse profissional, não só o analista, né, mas também a parte da fisiologia, o que é muito importante hoje também. E como eu falei anteriormente, o América tem essa estrutura, nos proporciona essa estrutura e isso aí é de fundamental importância para a gente atingir o nosso objetivo. O analista de desempenho ele tem 4 funções dentro de um clube. Você tem o analista que vai trabalhar com o mercado, que vai trabalhar vendo jogadores, né, prospectando jogadores para o clube, e você tem a análise de desempenho propriamente dita, que aí o analista pode desempenhar 3 funções dentro do clube. A análise do próprio clube e do próprio time, né, que aí você vê erros, acertos do time, você pega o trabalho do analista, ele é muito integrado com a comissão técnica, com o treinador, preparação física, tem que estar tudo muito integrado, muito ajustado, porque você pega o modelo de jogo do treinador, e aí você vê regras de ação, comportamento que o jogador tem que ter. E aí quando você pega, por exemplo, um jogo, você vai analisar o jogo sob essa ótica, sob a ótica do que o treinador quer. E aí você pega seu próprio time e começa a ver quais espaços estão mais vulneráveis, quais espaços quais as características do jogador que a gente tem, como a gente pode potencializar isso tudo. E então você analisa seu próprio time, você analisa o seu adversário, que aí é procurar os pontos fortes, pontos fracos do time adversário, saber, né, quando você vai enfrentar um time, por exemplo, assim como a gente analisa o nosso time, né, busca minimizar os erros, quanto ao adversário também. A gente vai minimizar erros, né, vai tentar ver, por exemplo, pontos fortes que possam, talvez, bater até com o nosso jogo, e vai buscar também os pontos fracos do adversário, saber onde a gente pode explorar, por onde a gente pode jogar. E a gente tem a terceira vertente, que é em relação à análise individual dos jogadores. Como a gente pode potencializar o jogador, como a gente pode ajudar a melhorar o jogador. Então você pega alguns jogadores, por exemplo, um atacante que está dominando uma bola de costas para o gol, quando ele podia dominar de frente, já girando para o gol, que hoje em dia o futebol, o espaço é muito pequeno. Então qualquer milésimo de segundo que você ganhe é fundamental, para que o espaço que você encontrou não se feche. Então aí você vai com jogadores, né? A gente pode fazer algumas sessões individuais com jogadores. A gente teve até um exemplo muito bom antes da Copinha, com o atacante com o Lipe, que a gente fez uma sessão lá com o Lipe e um dos gols da Copinha nasce de um movimento que a gente falou com ele na sessão. A experiência é muito boa, né? Porque a gente pode observar depois do jogo o que a gente errou, o que a gente acertou, os nossos posicionamentos na hora de atacar a bola, na hora de atacar a profundidade. Eu já fiz uma chamada de vídeo com ele, onde ele me explicou bastante sobre no momento de segurar, no momento de atacar a bola.
Outra coisa que eu acho muito importante falar contigo, sempre explorar o espaço cego, especialmente quando a bola estiver em corredor lateral, tá? Quando a bola estiver mais lateral para cruzamento e tudo, cara, é você obrigar teu adversário a dividir referência. É você não ficar no mesmo campo de visão da bola, tá? Quando o teu adversário estiver olhando para a bola, ele não te vê. Quando ele estiver te vendo, ele não vê a bola. Aqui, o exemplo do John Kennedy nas costas do lateral, coisa que eu até falei com o Botelho, que, cara, a situação dessa aqui dá gol. Contribuiu bastante para minha evolução dentro de campo, que a gente pode desempenhar um melhor futebol, né? Quando a gente está em campo, a gente não consegue observar tanto as coisas que a gente faz, que a gente deixa de fazer, e com a análise de desempenho a gente consegue aprimorar, melhorar a nossa movimentação, o nosso ataque à profundidade, e isso a gente consegue melhorar o nosso desempenho dentro de campo. A gente tem a câmera, tem um computador, tem um drone que a gente usa para filmar, para ter imagens aéreas, para ter imagens melhores do jogo. A gente tem o GPS, que é um trabalho ali integrado da fisiologia com preparação física, com análise de desempenho, que aí dentro do GPS, por exemplo, em dia de jogo, eu vou ter o mapa de calor do jogador ali, eu consigo saber as zonas em cada terço, quanto tempo o jogador passou em cada terço, e a fisiologia tem lá os dados de quilometragem, né? Quantos sprints o jogador deu no jogo, é trabalho conjunto. E dentro do computador também eu tenho alguns softwares de análise de desempenho, algumas plataformas que a gente consegue fazer edição de vídeo, consegue fazer estatística ali, às vezes até em tempo real, quando tem gente para ajudar, aí facilita e ajuda bastante. Comecinho de campeonato é bem complicado. Primeiro porque você tem alguns clubes que estão treinando, só que hoje em dia a informação é muito restrita, né? Se você quiser, você consegue blindar bem seu grupo, seu elenco, e não vaza nada de informação. Então, a gente pega nosso primeiro adversário, vou pegar, por exemplo, do ano passado, o Angra dos Reis, até a antevéspera do jogo, o jogo foi um sábado até quinta-feira, a gente estava colhendo dado dos jogadores que o Angra dos Reis tinha. A gente conseguiu entrar em contato com alguns times que fizeram jogo treino, eles deram mais ou menos pra gente ali a plataforma de jogo, né, o esquema tático, mas a gente não sabia as dinâmicas do time dentro de campo e mal sabia os jogadores. Então aí aquele trabalho, é um trabalho de formiguinha, tu vai buscar com outros clubes, né, outras equipes, informação. Na própria federação, no registro de atleta, você vai vendo quais foram os atletas e aí vai procurando na internet quem é cada atleta, porque ali na federação tá só o nome completo. E aí a gente vai buscando, vai compilando esses dados. Aí, por exemplo, no ano passado, essa primeira rodada, a gente montou meio que ali da nossa cabeça o que a gente achou que fosse acontecer, como eles fossem entrar, o time titular mais ou menos ali, calhou da gente acertar 90% das informações e passar para os atletas, né? Eu não sei como eles vão entrar, mas hoje em dia todo jogador também tem o DVD dele no YouTube. Então, pegamos todos os 20 atletas do Angra que estavam inscritos no Bira da Ferj, buscamos o DVD e aí eu fiz um compilado com tudo para os atletas e passei para eles na véspera do jogo para eles terem informação ali, saberem como o lateral direito jogava, como o atacante jogava, como o volante joga, pelo menos tudo ali eles já tinham documentado, né? E aí ao longo da competição vai ficando um pouco mais fácil, porque aí você vai tendo gravação de jogo, alguns clubes passam nas suas TVs, você consegue ter vídeo, o pessoal da análise de desempenho também, apesar de ser meio que rival, né, mas é um pessoal muito unido, então às vezes a gente acaba trocando vídeo de um jogo ou de outro, por exemplo, próximo jogo eu vou pegar o time B,
E aí o time C na primeira rodada enfrentou o time B. Aí eu pego com o analista do time C esse jogo, e aí se ele precisar mais lá na frente, eu passo um jogo de algum outro adversário, né? De um possível adversário dele, e a gente vai trocando informação, vai trocando vídeo, porque no final das contas aí acaba todo mundo se ajudando. Eu sou formado em jornalismo, sempre trabalhei com esporte, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal e cheguei a ser comentarista no esporte interativo, comentarista de futebol argentino, e sempre fui apaixonado por futebol, né? Sempre gostei muito dessa parte tática, e de uns 3, 4 anos para cá eu comecei a investir, comecei a fazer curso de análise de desempenho. Na época eu pensava mais naqueles cursos agregando para mim no meu trabalho como jornalista. Só que aí durante a pandemia acabei perdendo o emprego no jornal que eu trabalhava e continuei, né, fazendo curso, especialização, fazendo tudo. Peguei um curso na CBF, peguei curso na Conmebol, fui especializando e aí parei para pensar e falei, talvez trabalhar dentro do futebol era um sonho que eu tinha, talvez seja o momento de eu começar a fazer essa migração. E na época o outro analista trabalhava aqui, o Renato Benata. Eu vinha para ser auxiliar dele, para ser estagiário, e acabou que ele recebeu o convite de outro clube para ir trabalhar, e eu acabei caindo aqui. Mas sempre fui um cara muito apaixonado pela parte tática, sempre fui um jogador de Football Manager, Championship Manager, esses joguinhos que você finge ser técnico, né? E estou aqui, é a minha primeira experiência dentro do futebol, mas já vivenciei muita coisa aqui dentro da América. É um caminho sem volta o uso da tecnologia no futebol. Você pega hoje os grandes clubes, eles têm um centro de inteligência que une dados e a parte qualitativa, né, que a gente chama. Tem a parte quantitativa, que são números, que são coisas assim mais objetivas, e tem a qualitativa, que é uma análise de um jogo, por exemplo, que você faz dando a sua visão do jogo. Mas os dados hoje você tem Big Data, você tem Analytics, que você pega, junta todos os dados, né, que chegam num clube, e aí vai, que a gente está falando aqui, dado de GPS, você tem dado de jogo, de competição, tudo. Numa partida de futebol existem mais de 3 milhões de eventos que acontecem dentro de uma partida, né? Então vai ser um caminho sem volta, porque hoje você tem gente integrada, gente que trabalha com tecnologia da informação, gente que trabalha para agregar todos esses dados, e a gente está falando também de outro tipo de tecnologia, que é a que eu uso aqui, né? Não é uma tecnologia assim tão grande ainda que a gente tem à disposição aqui na América, mas já, só de você ter um vídeo, filmar, poder mostrar isso para o atleta. Antigamente, você volta 20 anos no tempo, o atleta não tinha isso, o treinador tinha que falar ali, mostrar no quadro tático, e às vezes você não sabia se o atleta ele entendia ou não. Então é um caminho sem volta, a tecnologia chegou para ficar no esporte, e cada vez mais os clubes que não tiverem um departamento, que não tiverem acesso a essas informações, vão ficar cada vez mais defasados, vão ficar para trás.